nós fomos convidados a falar de um assunto que mesmo entre os espíritas ainda gera alguma confusão, que é o céu e o inferno. Um dia desses, oferecendo essa palestra, num outro estado, eu ouvi um comentário muito interessante. Porque a gente às vezes não avalia o que passa na cabeça das pessoas. Então, quando a gente vem falar sobre a visão espírita do céu e inferno, nós vimos principalmente dizer: não há condenação eterna. Há sempre uma nova chance nos convidando a seguir. E ao final, uma pessoa veio nos abraçar e disse assim: olha, eu escuto, mas eu ainda acho que a única diferença do inferno dos católicos para os espíritas é que os espíritas apagaram o fogo e ficou um monte de lama, que é o umbral. Você alguma vez tinha pensado nisso? Pois é. Aí eu fiquei pensando, falei: meu Deus do céu, como a nossa mente nos cobra de forma negativa. Como lá no fundo a gente acha que precisa ser castigado, que precisa ser condenado. Nós não aceitamos o processo reeducativo, começar de novo. Então a gente está aqui e acha que no mínimo nós vamos passar uns bons anos enterrados nessa suposta lama do umbral. E é uma ideia muito arraigada aos nossos espíritos. Porque nós não somos outros, senão os que começaram na Terra há muitos milênios atrás. Quiçá saber se a Terra não foi o nosso ponto de partida, que nós já tenhamos vindo de outros lugares, recomeçar e recomeçar cada vez mais. Mas desta vez, como espíritas que somos, compreendermos o valor e a importância desse recomeçar, que é voltar a reencarnar. Então nós vamos lembrar um pouquinho, mais ou menos uns 10.000 anos atrás, quando os exilados de Capela, que passava aquela época, 10, 12 mil anos atrás, exatamente o processo que nós passamos agora. Essa caminhada, esse convite para o período da regeneração. E resistentes a acreditar nessa possibilidade, àquela época, esses espíritos precisaram reiniciar num planeta inferior àquele em que habitavam. Porque não compreendiam esse convite. Então imaginem você agora aqui, vivendo uma era de tecnologia, que nós atingimos culminâncias tecnológicas incomparáveis. Mas e o amor? Onde é que ele está? Porque o amor, ele não existe sem o respeito ao outro. Então, na nossa convivência mais íntima, nós também devemos perguntar: onde está o amor? A gente imaginou que amar seria apertar um botão. E de preferência algo digital,
de último tipo, mas não é. É algo aqui dentro da nossa alma, que no corpo dizemos que está no coração. Por isso nosso coração acelera quando estamos apaixonados, mas também quando estamos com ódio. Então imaginem, neste momento, nós recomeçarmos num planeta sem tecnologia nenhuma. Mas ao invés de ficarmos nos questionando, não é justo. Eu estou aqui reencarnado, pagando um monte de coisas que dizem que eu fiz em outras vidas, mas eu não me lembro. Não é justo eu estar pagando aquilo que eu não me lembro, se é que eu fiz. Mas há 12 mil anos atrás, quando pessoas como nós vieram, retrocederam no planeta, mas não nas conquistas que tinham feito, de repente começaram a olhar uma pedra, um graveto, uma árvore, e a ter ideias tão espetaculares que ainda hoje nós nos perguntamos: como é que eles fizeram isso? Como é que eles construíram as pirâmides? Como é que eles fizeram aqueles encaixes tão perfeitos num mundo primitivo, sem tecnologia nenhuma? Como? Porque eles lembravam. As inclinações morais seguem conosco e nos levam a produzir coisas boas ou más nas lides do dia a dia, porque está tudo arquivado em nossas almas, nada se perde. Então vieram ombrear com espíritos que estavam iniciando a sua caminhada, realmente espíritos primitivos. Doaram da sua inteligência, alavancaram a civilização, amenizaram as dificuldades com as suas invenções, mas foram obrigados a viver na simplicidade dos recursos que o planeta oferecia, para aprender a viver melhor com menos, a não buscarem tanta exaltação à própria personalidade, porque com as condições que existiam aqui, não tinha jeito, eles precisavam estar muito juntos, precisavam uns dos outros. E isso é algo que parece que nós ainda temos dificuldade de compreender. Porque nós temos uma necessidade imensa de sermos autossuficientes. Eu ajudo o outro. Isso é maravilhoso. Mas, às vezes, reconhecer que precisamos da ajuda do outro ofende o nosso orgulho. Então, nós estamos sendo convidados a descortinar um lado da nossa alma que permanece ainda muito desconhecido, que é o nosso sentimento humano, que nós fomos colhendo por todos esses milênios de reencarnação. E aquela época era necessário para o entendimento ter as punições. Ainda hoje, nós sabemos de espíritos que só aprendem, infelizmente, recebendo punições. Só que nós já temos condição de aliar a chamada punição à educação. Por exemplo, nós não podemos banir um criminoso, porque ele não é criminoso. Ele está criminoso. As circunstâncias e a fraqueza moral
conjugadas o tornaram momentaneamente criminoso. Quem disse que nós já não fizemos isso? Já não fomos assim ou piores do que isso? Fato é que se nós pudéssemos chamar Jesus e levá-lo a qualquer lugar onde estão os supostos condenados da humanidade e dizer para ele: quanto você dá de pena para esse, ou para esse, ou para esse? Ele vai dizer: absolvo todos. Como te absolvi? E a absolvição não é a isenção, é a oportunidade, é a liberdade vigiada. Vigiada como? Através das oportunidades que chegam, dos chamamentos que nos chegam, nos convidando a trabalhar. Obviamente, 1500 anos antes de Jesus, o grande legislador hebreu, Moisés, quando libertou aquele povo da escravidão de 400 anos do Egito, ele iniciou uma caminhada muito significativa para encontrar a terra prometida, porque para nós a liberdade tem que ser sempre em sentido material. Então ele procurou a terra prometida, mas levou para lá os velhos espíritos, que não compreendiam ainda que não era o ambiente que fazia uma ação sobre eles a ponto de obrigá-los a ser como eram. E nós ainda continuamos acreditando nisso. Eu digo muitas vezes, desde que eu fui para essa casa tem alguma coisa que a minha vida não dá certo. Como se o que é material sobrepujasse o que é espiritual. O espiritual cresce sempre. Então ele colocou leis muito fortes, porque ele precisava sanear aquele ambiente, ele precisava colocar rédeas, colocar normas. E aí começou uma ideia muito forte que nos persegue até hoje, de que fez, pagou. Olho por olho, dente por dente. Se não for bonzinho, vai para o inferno. Isso foi sedimentado por várias religiões. E quando chegou Kardec, com o seu espírito cientista, pesquisador, veio à tona, através das perguntas que ele fazia, que há sim um código penal que rege o nosso espírito e que está muito bem colocado no livro O Céu e o Inferno, na sua primeira parte. E tem artigos como as leis que nós conhecemos, mas em nenhum deles você vai ver o sofrimento como imposição, o sofrimento como castigo, como ainda nós acreditamos. Num desses artigos, diz assim, que nós vamos viver a felicidade de acordo com a nossa compreensão. Porque, por exemplo, qual é o nosso sentido de felicidade agora? Nesse estágio em que estamos. Se nós nos questionarmos, ela vai ser muito materialista, embora sejamos espíritas. Então, eu vou ser feliz se eu tiver um excelente emprego, se eu ganhar bem, se eu tiver uma casa boa, um carro bom, se eu puder fazer umas extravagâncias. Eu não penso, por exemplo, que independente de qualquer uma dessas coisas, eu posso ser feliz, aqui dentro da minha alma. Com a condição de aceitar e compreender tudo que nos rodeia. Kardec desmistificou uma situação dolorosa que nós não podemos mais aceitar. Um filho é condenado à pena eterna do inferno e a mãe vai para o céu. Qual é a mãe que aceitaria ir para o céu e deixar o seu filho eternamente no inferno?
Tem alguma mãe aqui que não perdoa os deslizes leves ou graves dos seus filhos? Será que tem? Tem algum pai aqui que não se sacrifica para erguer os seus filhos todas as vezes que eles caem? E nós somos tão imperfeitos, como podíamos aceitar isso de Deus sem questionar? Então é a razão que nos convida à compreensão. Talvez eu ainda continue aí, sentadinho, questionando. Tá, tudo bem, mas você não sabe quem eu sou. Eu não mereço essa condição em que eu me encontro. Eu vivo num verdadeiro inferno. Aí eu vou convidar vocês, e assim, eu só vou contar uns pedacinhos que é para deixar vocês muito curiosos e incentivar a ler o livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que faz parte de uma coletânea chamada A Vida no Mundo Espiritual. É o 9º livro. E como diz o título, toda ação gera uma reação compatível. Não é compatível cometer uma coisinha dessas, pequena, e ser condenado ao inferno como quem faz uma grande bagunça. Então, a Ação e Reação, no seu capítulo 9, vai contar a história do Silas, que nesse livro era um orientador. Ele estava junto de Aulos, que é, assim por dizer, o mentor nesse livro, nesse local em que o André Luiz estagia, porque a coleção André Luiz nada mais é do que nos mostrar as infinitas possibilidades que nós temos. Então, a gente não precisa escolher a laminha. A gente pode escolher estagiar, aprender e trabalhar em infinitos lugares no mundo espiritual. Então, vai mostrando a cada livro um estágio, um aprendizado do André Luiz. E, nesse momento, ele vai estagiar num lugar chamado Mansão da Paz. Olha que nome significativo, para você compreender que tudo que você faz tem um retorno. E, mesmo assim, te ensinar a viver em paz. Então, chega lá André Luiz e Hilário. Imagino que são dois de nós, porque eu me identifico muito com o André Luiz, não na condição espiritual dele, mas naquele espírito que pergunta tudo, que quer saber como é, ele quer saber tudo. E o Hilário, muito companheiro dele. Então, eles vão atender pessoas que estão vivendo um momento crucial, como esse aqui que nós vivemos agora, que parece que não tem saída e que não compreendem que estão colhendo o que plantaram. Então, assim, eu não posso chegar num canteiro que me foi oferecido, cavar, colocar lá sementes de batata. Aí, no meio da germinação, eu digo assim, não, meu Deus, eu plantei batata, mas eu quero que nasçam flores. Então, assim, só de eu pensar que vão nascer flores, vão nascer flores. E aí eu vou sofrer uma baita desilusão, porque vai nascer batatas. Então, não dá para eu frear a ação depois que ela foi feita. Ela vai gerar consequências. Eu atiro uma bola à parede, no meio eu me arrependo. A bola volta para a minha mão? Não. Ela vai provocar o dano de acordo com a forma como eu impulsionei essa bola. Então, dá para vocês assim entenderem ação e reação, causa e efeito? Dá para entender que não tem castigo, tem responsabilidade? Que nós temos uma livre escolha, que é o livre-arbítrio, mas nós vamos ter o retorno de uma responsabilidade em cima daquilo que nós escolhemos. Então, num dos casos que eles atenderam, e que eu nem sei por que está em livro espírita, porque espírita não tem esse problema, que é em relação à disputa de herança. O espírita é desapegado, né?
Tanto que se você for nos tribunais de família, nas varas de família, não tem briga de espírita. A única briga que parece que tem é assim, não, deixa tudo para ele. Aí o outro fala, não, deixa tudo para ele. Aí o juiz fala, mas vai ficar para quem? Para ele. A gente nunca quer nada. É interessante isso. Mas vamos lá, tinha uma briga, uma disputa muito grande em cima de herança. E era uma situação grave, muito grave, a ponto de irmão matar irmão. Então o Silas, conversando com o que já estava desencarnado e que queria se vingar, não ia ter o dinheiro de volta. Mas mesmo assim, a vingança é um doce veneno que mata quem oferece. Eu dou a taça de veneno para o outro, mas quem morre sou eu. Então, chegou um momento que o Silas disse assim, não, peraí, eu vou contar a minha história. O que eu fiz da minha última reencarnação? O André Luiz deve ter feito aquele olho espantado, que a gente também faria, pensando, nossa, o Silas contar alguma coisa, mas ele é um espírito puro. Não é bem assim quando a gente vem à casa espírita? As pessoas que nos recebem, os dirigentes, viu, Luci? A gente cria uma aura assim para as outras pessoas de que acabou a tarefa aqui, a gente volta para o mundo espiritual, não se alimenta, não precisamos mais disso, não pagamos contas, nem necessitamos trabalhar e vamos nos corporificar na próxima semana. E aí fica aquela expectativa em cima da gente, se amanhã uma situação da vida faz com que a gente deslize, o que a gente faz com aquela pessoa? Manda para o inferno. Porque todos nós, vamos comentar, temos um inferninho particular, onde a gente deposita algumas pessoas que a gente ama muito. E todo dia a gente vai lá e põe uma lenhazinha que é para a fogueira ficar bem quentinha. Nós espíritas. E aí o André Luiz olhou e falou assim, não é possível, o Silas, ele deve estar brincando, acho que ele só vai contar uma história para amenizar lá o sofrimento do outro. E o Silas começou narrando assim, na última reencarnação, eu nasci numa família muito digna e muito, mas muito rica. Tão rica que o pai, formado em direito, nunca exerceu a profissão, porque ele achava desnecessário. Ele não precisava de dinheiro, que é outro mal que nós temos, que achamos que trabalhar, a gente só trabalha por obrigação. Porque precisamos do salário no fim do mês, que quando chega já está todo comprometido. Nós ainda não compreendemos que o trabalho é uma lei de evolução. E a gente espera morrer, e eu ainda vejo desencarnes de espíritas e alguém escrevendo embaixo, que ele descanse em paz. É a única coisa que não vai acontecer. Se alguém está querendo desencarnar para ficar em paz, fica aqui que está melhor. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele busca o trabalho, o aprimoramento, porque ele tem a compreensão de que o salário do trabalhador não é material. Está muito além da nossa compreensão. Mas o pai de Silas não tinha essa compreensão. Então, ele não trabalhava. Ele se entretia lendo, indo a espetáculos de teatro, de ópera, convivendo com a sociedade, do mesmo nível econômico dele. E a mãe de Silas, preocupada com o exemplo que o pai estava legando para o filho, temia que ele também não trabalhasse. Ela exercia a religiosidade, que é muito mais do que ir à religião. É eu compreender o que a minha religião diz e saber que eu tenho que agir conforme diz a religião. E não tem religião, nós podemos até não simpatizar. Tem gente que não simpatiza com uma ou outra religião. Por quê? Porque não compreende que toda religião é a interpretação de um texto único em diversos idiomas. Amor, fazer o bem. Mesmo aqueles que supostamente no nosso
na nossa visão, estão fazendo o mal, gente, eles estão melhorando. É que a gente não conheceu eles antes. Então, nada pode ser desperdiçado. Não dá para dizer, nossa, a nossa religião amanhã vai dominar o mundo. É a mesma coisa que dizer, pessoal, amanhã na Terra só vai se falar russo. E aí você fala, estou perdido. Então só tem chance para quem fala o russo? Veja como nós não paramos para raciocinar. E aí a mãe se empenhava, todo dia aquele sermãozinho próprio de mãe. E o Silas então escolheu ser médico. Mas lá na cabecinha dele, ele falou, eu vou estudar, vou ser médico, porque a minha mãe quer. Ela quer que eu me forme em alguma coisa, então eu quero ser médico. Aí o meu doutor vai ser mais do que o do meu pai. Mas eu não vou trabalhar, não. Quando ele estava próximo da formatura, a mãe desencarna, jovem ainda. E ele se sentiu livre, porque não tinha mais a pressão de ninguém. É que nem a gente. Quando está tudo bem, não tem pressão em cima da gente, diz que fazemos prece. Diz que fazemos o bem opcionalmente. E se você acha que faz, se não precisasse declarar imposto de renda, você faria? Se não fosse obrigado o voto, você votaria? Então, essas obrigatoriedades são um ensaio para que nós criemos uma disciplina para os nossos espíritos, a fim de aprender a fazer as coisas direitinhas. Nós temos essa dificuldade de aprendizado. E aí ele se sentiu livre, como nós. Quando vem a dor, aí a gente corre para fazer as coisas direito, pede para Deus. Ele ficou livre. E começou a aproveitar a vida, como ele tinha aprendido com seu pai. No meio do caminho, quando ele recebe a tal herança que ninguém quer, ele olhou a quantidade e disse, uau, imagine que metade de tudo isso era do meu pai. Né? Porque os bens, 50% é de um cônjuge, 50% é do outro. Nas leis justas. Aí desses 50%, partiu ao meio, ele ficou com 1/4 de tudo. E ele disse, meu Deus, é tanto dinheiro que realmente eu não preciso trabalhar. Mas imediatamente ele fez a conta do quanto ele ainda tinha para receber. E já colocou os olhos nessa quantia. Nesse meio tempo, o pai, já uns 60 e tantos anos, se apaixona por uma mulher de 30. E ele, como todos nós costumeiramente pensamos, também não se furtou a pensar, é por interesse. Ela não ama meu pai, é só interesse no dinheiro que é meu. Não vou deixar ela colocar as mãos nesse dinheiro. E começou a arquitetar um monte de situações para fazê-la desistir do casamento. Mas não conseguiu. Porque era amor mesmo. E por fim o pai casou-se com ela. E ele se aplicou a investigar a vida dela, a se envolver com um primo dela que não tinha moral nenhuma, que por sua vez, desde adolescente, quisera casar com ela por conta da fortuna que ela tinha. Então ele se aproximou, ele pesquisou e ele arquitetou um envolvimento amoroso para provar para o pai que ela não era digna. Ele não estava preocupado se o pai amava, se o pai queria a companhia, ele só estava preocupado com o dinheiro. Que ela não era digna de ficar com a fortuna da família. E ele conseguiu. Então, ele montou uma cena, obviamente, com o tempo, 1, 2 anos, ela começou a sentir uma atração pelo primo, que não era amor, a qual
todos nós podemos estar sujeitos, e nós sabemos que isso é muito fácil de engendrar. E ela acabou se envolvendo superficialmente, e ele tratou de arquitetar o flagrante, levar o pai ao aposento. E quando o pai deu com aquela cena, indignado, falou um monte de coisas que não devia, como nós fazemos quando discutimos com alguém em casa. A gente busca tanta coisa aonde? Eu digo que é no arquivo espiritual, que a gente diz que não lembra. Que nós vamos buscar umas coisas tão tristes. E ela, por sua vez, deitou-lhe ao rosto ofensas muito terríveis. E de pronto, cada um se recolheu a um aposento, não quiseram mais se ver, mas cada um mergulhado no seu profundo sofrimento. E ninguém querendo arredar o pé. E um belo dia ela entrou numa depressão profunda, médicos, tudo foi feito, e ela no canto dela, ele no canto dele. Um belo dia, uma das serviçais da casa, dentro do quarto, ela está morta. E aí o médico é chamado, tudo foi analisado e foi categorizado como um suposto suicídio, porque ela se envenenara. Passaram alguns meses, só alguns meses desse fato, e o pai do Silas, muito deprimido, com toda a situação que se desenrolou, por sua vez entra numa fase crítica de saúde e à beira da morte, chama o filho e revela que ele envenenou a mulher para se vingar da suposta honra. Não sei que honra é essa que se limpa com um crime. Mas o fato é que ainda hoje as pessoas acreditam nisso. O Silas ficou surpreendido, porque ele não queria chegar tão longe. Mas é aquela situação, eu atirei a bolinha. O trajeto que essa bolinha vai fazer não está mais sob o meu comando. Ela já está no ar. Se bater um vento, ela vai para um lado, ela vai para o outro, mas o fato é que eu não posso reter mais essa bolinha. Então ele não imaginou a morte de ninguém, muito menos transformar o pai num assassino. Mas isso aconteceu. Ele se desesperou e achou que bastava o arrependimento para se curar do mal que havia feito. E como quem tem dinheiro, quando está chateado, revoltado, vai viajar, que acha que ir para o Caribe, para as Bahamas, para os Estados Unidos, apaga a consciência, só gasta dinheiro. Ele foi viajar, viajou meses. E quando voltou, ele estava péssimo, muito pior do que quando foi embora. Porque espírito, gente, os espíritos que nos assediam, que estão ali junto de nós por conta daquilo que somos, gente, eles não pagam passagem, nem tem que tirar passaporte, nem ocupam lugares nos aviões, eles vão com os amigos. Quem engendra um crime não pode querer a companhia de um Bezerra de Menezes, de um Emmanuel, de um André Luiz. Vai levar por companhia aquilo que os seus atos conquistou. Então ele vinha muito atormentado. Podem ter certeza que nesse tormento, imaginem os apontamentos que eram feitos pela madrasta e pelo pai, que agora desvencilhados do corpo, tinham amplitude dos acontecimentos. E aí ele começa a sofrer de uma coisa que também espírita não sofre, que é dor de estômago. Né? Ai, estou nervoso, estou com dor de estômago. Então ele começa a lançar mão de medicamentos, e uma noite, transtornado de dor, ele estava na casa de amigos, porque não conseguia voltar para a sua casa, não suportava aquele ambiente.
Ele vai buscar um medicamento com a luz baixa e toma o vidro inteiro para ver se passava. Só que ele tomou um vidro de arsênico. Será que não tinha uma mãozinha ou várias? Ó, já tem gente antecipando para fazer ele escolher aquele vidro, provar do próprio veneno. Não é assim que a gente deseja para os nossos amigos? Não quero nada de mal para você, só que você experimente do seu veneno. E aí vai um pouquinho do meu também, né? E ele morre. É um suicídio indireto, porque ele cavou essa situação. E aí, quando ele chega lá naquela laminha, que espírita morre de medo, fala para o espírita que ele vai para o umbral. Por falar nisso, alguém aqui quer ir para o umbral? Deixa eu ver que horas são, Luci. Ai, eu tenho que falar logo, porque acho que 9h20 passa um ônibus para o umbral. E diz que vai parar aqui na porta. Quem quiser ir, está convidado. Alguém vai? Ou vocês esperam até as 10? Que 10 passa o ônibus para nosso lar. Quem quer ir para nosso lar? Quem quer ir? Quem quer ir? Para ver se tem lugar no ônibus para todo mundo. Mas nosso lar fica no umbral, gente. Olha só. E quando a gente pega os livros de André Luiz, lá diz assim, que o umbral, quanto mais próximo da terra, mais denso. Vocês acham que tudo que está acontecendo no mundo e que é fruto das nossas atitudes não é um umbral? Não é uma verdadeira lama? Pois é. E aí ele chega no umbral e encontra quem? A mãe. Olha lá se a mãe ia deixá-lo jogado. Ela o acolhe. Lógico que isso depois de um tempo. Não foi chegar, né? A mãe estava lá, mas quem disse que ele via? E aí ela conversa, encaminha para tratamento. Depois diz que recolheu o marido. Leva-o para ver o pai. Com o tempo ele conta para o pai todas as armações. O pai, com as suas culpas, lembra, por sua vez, do que a esposa falava, dos exemplos que ele dava, e que cavou fundo o caráter daquele rapaz. Então, ele também assumiu uma culpa. E aí decidiram que voltariam como marido e mulher, ela numa condição evolutiva superior, que Silas retornaria filho deles, mas que eles precisavam, os três, dar uma chance àquela mulher que fora a madrasta do Silas e que não sabiam onde estava. Sabiam que estava num sofrimento atroz. E ela iria como irmã do Silas. E dessa vez, a condição econômica ia ser baixa, porque ele já tinha usufruído e usado de forma irresponsável a fortuna. Então ele viria pobre, se esforçaria, enfrentaria todos os obstáculos, se formaria médico, e seria o irmão e o médico da que lhe fora madrasta, agora irmã, que chegaria numa condição dolorosa, doente, limitada, exigiria muito dele. E aí eu paro a história e pergunto, e se fosse você? E se fôssemos nós, no lugar do Silas? E se fôssemos nós no lugar da madrasta dele? Alguém chegar para você e falar assim, olha, você vai voltar à reencarnação. Sabe aquele que foi seu marido, vai ser seu pai. E sabe aquele vai ser seu irmão. Você aceitaria? Você confiaria que essa criatura não ia fazer tudo para destruir você, mesmo que você fosse sincero, ele não acreditaria, porque ela era sincera, e novamente iria arquitetar a sua morte, você aceitaria? Questione. Se você aceitaria essa condição.
Então o Silas conta para o André Luiz, que estava espantado, e diz: tudo isso que eu te conto já se passou há muito mais de 30 anos. Há 30 anos, tudo está planejado para voltar à reencarnação. Mas, falta encontrar minha madrasta. Falta contar para ela o que eu fiz e ter a concordância dela para voltar na nossa família como minha irmã e me permitir regenerar. E o André Luiz e o Hilário: e o que você está esperando? Eu não sei onde ela está. Cada dia que eu trabalho, eu vivo a esperança de encontrá-la. Mas o Aulus deve saber, com certeza sabe. E por que ele não te conta? Porque o esforço tem que ser meu. É como se o professor fizesse a prova pelo aluno e depois desse nota 10. Quanto tempo vai demorar? Impossível. Quando você vai reencarnar, Silas? Nem imagino. Pode demorar séculos. Ei, olha a chance que nós estamos tendo. A nossa vida, a nossa família, aquela pessoa que você quer deletar, pode ser para um de nós a madrasta do Silas. Está nos dando um voto de confiança. Quer acreditar que tudo que nós dissemos é verdade. Porém, como a gente se esconde no esquecimento e transforma a nossa vida num verdadeiro inferno, a gente critica aquela pessoa. Diz que aquela pessoa nos olha estranho, que não confia na gente, que nos persegue, que exige a nossa paciência. E o que nós fizemos para ela? Há quanto tempo nós estamos pleiteando por essa oportunidade? Quanto nós nos preparamos para ela? Quanto nós estamos contando com a confiança e a boa vontade dos que dividem conosco o cenário desta vida? O que é que nós estamos fazendo desta chance? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que em redor da Terra, ainda presos às circunstâncias da Terra, precisando de uma reencarnação na Terra, tem em torno de 20 bilhões de espíritos querendo o seu lugar. Sabe aquele que faz o vestibular e fica na lista de espera? O que ele está torcendo? Está torcendo para quê? Para alguém desistir. Para abrir uma vaga. E nós? O que nós estamos fazendo? A gente pensa que reencarnação é que nem a fila da balsa. Tem 30 carros na frente, eu chego como quem não quer nada e furo a fila. Lá não. Agora imagina uma coisa. Alguém aqui conhece casal que quer muitos filhos hoje? 6, 7, 8 filhos, conhece? É tudo 1, 2. 20 bilhões para reencarnar. Quanto tempo essa fila vai demorar? É para lá mesmo que a gente quer ir? Tudo que nos foi dado, o verdadeiro céu. Então, que inferno é esse que nós vivemos? É o mais grave deles. É o orgulho de não aceitarmos quem somos. E não abraçarmos as lições que vêm, que nos são ofertadas com todo amor. Inferno e céu são estados de consciência. O que é isso? É a forma como eu enxergo e compreendo e aceito a vida.
E quando eu digo aceito, não é sucumbir à vida, mas é aceitar que eu estou convidada a fazer um bolo só com aqueles ingredientes. É um desafio à minha capacidade para que eu desenterre os talentos que estão dentro de mim. Quando, no livro Céu e Inferno, diz que a felicidade está de acordo com a evolução que atingimos, pensemos um pouquinho. Qual é a mesma nossa evolução? Quem aqui não deseja mal para ninguém? Que atire a primeira pedra. Quem não julga e condena o outro por um erro? Que atire a primeira pedra. Quem? Eu acho que agora vão atirar a pedra. Espera aí. Quem aqui não é corrupto? Eu olho um palco, que é o nosso Congresso Nacional, Brasília, eu digo, tudo corrupto, tudo criminoso. E eu lá, com todas aquelas facilidades. Eu não faria. Eu me conheço. Eu sou uma pessoa muito correta. Ok. Quem tem filho pequeno, quem tem neto, quem tem sobrinho, quem nunca chegou para aquela criancinha que vem com os deveres de casa e está com birra que não quer fazer os deveres, diz assim: meu amorzinho, se você fizer a lição, eu te dou um Kinder Ovo. Porque o Kinder Ovo agora é a moda, né? Te dou o Kinder Ovo. Olha, a mamãe vai na casa de uma amiga tomar um chá, vou levar você. Mas se você se comportar, eu deixo você brincar no tablet, no celular. O que é que nós estamos fazendo mesmo? Corrompendo. E isso, nós estamos minando aquela personalidade. Veja que está diante de nós, mas que nós não sabemos das tendências que veio para corrigir neste cenário. Todo dia eu mino. Aí amanhã ele se forma engenheiro. Aí alguém pede para ele aprovar uma planta com urgência, ele diz, pois é, mas tem 30 na sua frente. Mas, quem sabe a gente pode conversar. Ele é um engenheiro. E se ele for um deputado? Um senador lidando com verbas multimilionárias. O que nós temos para dizer uns para os outros? Perguntaram para o Chico Xavier: Chico, como é que você define, pela visão espírita, um criminoso? Ele respondeu: um de nós que foi descoberto. Porque o nosso perfil é aproveitador. Todos nós. Todos nós. Quem nunca fingiu que não viu o carro do lado para pegar uma vaga que aquele carro estava esperando? Quem nunca parou numa vaga de deficiente ou idoso? Meu Deus, quem nunca furou fila? Quem nunca recebeu o troco na padaria errado, percebeu no caixa, veio a mais. E eu, como bom espírita, digo, é porque deviam estar me devendo, né? Isso aí deve ser de outra reencarnação. Alguém me roubou lá atrás e agora está retornando. Eu nunca penso que eu estou roubando. Eu nunca penso. Eu nunca me preocupo de que sou eu que estou fazendo a coisa errada. Mas eu estou sempre muito atento para o erro que os outros cometem. Quem vive assim, vive no inferno. Pode estar num paraíso que vive no inferno. Como é que eu posso me dizer infeliz? Como é que eu posso dizer, não, peraí, minha vida é um inferno? Onde é que eu moro mesmo? Na Terra. E o que é a Terra?
Um planeta. De onde? De uma galáxia. Que está onde? Mergulhada no universo. Com quê? Com bilhões de outras galáxias. Todas desabitadas? Não. Nós não sabemos tudo. Dizer que a ciência não descobriu vida e achar que essa é a suprema verdade é reduzir Deus a um de nós. Que Deus só foi capaz de criar vida na Terra. Não precisa ser espírita, gente. Precisa ter lógica, precisa pensar. É tão fácil raciocinar. E o que é mesmo o universo? É matéria mental de Deus. Como? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não é quem. Porque quem somos um de nós? Que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa, não é coisa. Então, tudo que ele exala é tão bom que cria. Como nós. Tudo que a gente exala, cria. Lógico que muito aquém de Deus. Cada um cria o que pode. Então, o que é que eu estou criando neste momento? O bem ou o mal? Céu ou inferno? Peraí. O que você falou mesmo? Que tudo que existe é criação de Deus? É matéria mental de Deus? É. E eu? Também. E a Terra? Também. E os políticos? Também. E aquela pessoa que você queria deletar? Também. E os criminosos? Também. Mas como? É isso que eu pergunto. Como? Alguém aí acha que Deus criaria algo que não é bom? Não? Pode ter certeza absoluta que tudo que Deus cria é amor. É amor, porque é matéria mental dele. E tudo que não está amor, tem a semente do amor. Que nós abafamos e fizemos outras escolhas, quisemos testar outros caminhos. O nosso aprendizado, a nossa bagagem espiritual é mais do que suficiente para habitarmos um verdadeiro céu e gerarmos uma energia de amor capaz de envergonhar os corruptos, os que agem no mal. Mas o que é que nós estamos fazendo? Estamos deixando Deus de lado e nos alimentando de energia ruim. Nós só pomos no canal que dá notícias trágicas. Nós só queremos saber o que não presta. E olha a nossa força, nós conseguimos contaminar a matéria mental de Deus. Uau! Se eu sou amor, como é que o amor pode viver nesse desequilíbrio, nessa revolta, nessa angústia? Porque tudo que não é bom, quem criou fui eu. Agora pese a sua vida. O que é bom e o que não é. O que está ainda na origem de Deus e o que nós contaminamos. E responda. Se eu me desse conta do poder que tenho, que eu fui capaz de contaminar o amor, quanto bem eu faria. Quão bom eu seria sem precisar dos apelos de quem está sofrendo. Porque eu só sou bom porque teve uma enchente não sei onde, eu botei meia dúzia de garrafas de água, mandei, sou bom. Porque eu peguei aquela minha roupa, que nem se eu fizesse o regime mais duro eu entraria, mas eu estava aguardando. E aí eu não tenho mais onde colocar, eu dei, sou bom.
roupas que ninguém usaria. Tal a circunstância em que elas estão, eu dou, sou bom. Como é que eu posso ser tão bom se Jesus disse assim, ama o teu próximo como? Ou seja, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Como é que eu posso ser bom em dar algumas coisas se o bem não está em mim? Se eu não sou uma criatura em paz, se eu não uso de qualquer coisa mínima que eu tenho e materializo o bem, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando aplacar a minha consciência. Estou tentando me enganar. Estou tentando dizer que sou vítima de uma circunstância que os outros criaram. Que os outros criaram, transformando a vida do santo aqui num verdadeiro inferno. Nós estamos mergulhados na essência de Deus. Como podemos ser tão infelizes? Como podemos imaginar que estamos determinados a um castigo sem recuperação? Como alguém pode se educar sem esforço? E eu também vi um outro dia um espírita que disse assim, eu penso no bem, penso que o mundo pode ser melhor. Age. Mas a doutrina espírita diz que o que vale é o pensamento, sem obras. O que você faz? Você pensa para o outro realizar? Mãos à obra, gente. Vamos arregaçar as nossas mangas e dizer, Deus é amor, eu sou amor. Deus é luz, eu sou luz. Porque há trevas na terra, se todos nós somos luzes? Por que caminhamos em escuridão, se a luz está dentro de nós? O que fizemos de Deus? Porque insistimos em viver um inferno dentro das nossas almas? Se sabemos que a dor não é a escolha certa, não vai nos fazer felizes, por que me revoltar se a revolta não resolve a situação? Por que não encarar? Por que não enfrentar e dizer, se eu faço parte do universo, o universo foi criado por Deus, e Deus é amor, eu estou temendo o quê? Eu só posso estar temendo a mim mesmo, porque eu sei quem sou. É por isso que nos reunimos em comunidades como esta, para ouvir o Evangelho e descobrir quem somos, e descobrir que somos amor, que somos capazes sim de enfrentar qualquer adversidade, até porque não é qualquer uma que vem para nós, é aquela que nós plantamos. Então, quem se preparou para a semeadura, está preparado para a colheita. É só um pouquinho de esforço. Vir buscar o passe é vir buscar a cesta básica para a alma. Mas ninguém sonha em receber cesta básica para o resto da vida. A gente sonha em poder comprar, em poder ter pelo esforço. Essa energia do passe, eu posso construir em mim e posso ser o que coloca as mãos sobre alguém e diz, meu irmão, desperta. Porque você é matéria de Deus, você é amor. Não caminhe mais pelas trevas, acenda a sua luz. E se neste momento você ainda não se convenceu, você acha que está sozinho, abandonado, mergulhado numa verdadeira escuridão, ei, vamos passear um pouquinho. Vamos lá do outro lado do mundo, a Nova Zelândia. Há um complexo de caverna chamado Waitomo, que vocês podem acessar no Google. Vocês podem fazer luz lá na casa de vocês. E vamos descobrir o que um grande e milionário empresário, que chegou ao topo de todas as conquistas materiais, e que às vezes o
topo de todas as conquistas materiais é o abismo da degradação moral, uma coisa não implica na outra. Não é porque eu sou aqui que eu sou lá. E aí ele disse, não desejo mais nada. Não tem mais nada. E se sentiu vazio. E ele tinha tudo o que ele sonhou e muito mais. E agora? Ficou vazio. Aí o que ele resolveu? Ir para um lugar que não tinha nada. Para quê? Para se sentir útil. Para descobrir o valor dele. Que é o que está faltando em nós. Às vezes nós estamos mergulhados num abismo porque não nos sentimos úteis. Aqui tem muita razão para você se sentir útil. Tem muito trabalho para fazer. Aqui em tantos lugares. E aí ele foi para um verdadeiro deserto. Mandou construir uma cabana, confortável. Mas não tinha muito o que fazer, ele andava. E um dia ele descobriu uma abertura para a caverna. E o que ele viu lá fez tanta diferença na vida dele, que ele usou o dinheiro para criar esse complexo, que recebe mais de 1 milhão de turistas por ano. E eles vão lá, numa caverna, para descobrir Deus. Às vezes, nós, infelizmente, optamos em entrar na caverna das dificuldades para descobrir Deus. Então, quando você chega, você é convidado ao silêncio absoluto. Entra numa canoa, o guia impulsiona a canoa sem remos para não agitar nem fazer barulho na água. E aí vem uma sucessão de cavernas. E todo mundo sabe o que é caverna. Mas quando sai e pergunta, o que você viu lá? Todos são unânimes, o céu. Tem uma abertura para o céu, e eu nunca vi, num pedaço de céu tão pequeno, tantas estrelas, tantas estrelas. É impossível não acreditar em Deus. E aí o guia revela, você não viu nenhuma estrela. São cavernas, a mais alta tem 5 metros. Eu vi, não viu. O que você viu foram larvas. Larvas. As larvas são mais capazes de nos fazer acreditar em Deus do que as estrelas do céu. São larvas de futuros vagalumes na parte de construção daquela luzinha que pisca na cauda deles. E aquela ilusão enche a vida de luz. E eu saio de uma caverna crendo em Deus. Pois passemos todos pelas cavernas da adversidade que nós construímos. Mas nunca deixemos de crer em Deus. Porque Deus vai brilhar na nossa alma, seja qual for a escuridão. E nós não precisamos passar por ela. Nós optamos passar por ela para finalmente crer que Deus é amor. E não está lá, nem lá. Está aqui, dentro de cada um de nós. Seja céu, ser inferno dá trabalho. Tem que acender fogueira para o outro. Tem que planejar levar o outro para a fogueira. Ser céu é só olhar com amor. Não precisa planejar nada, enredar nada. É só amar. Seja céu. Seja feliz. Fique com Deus. Muito, muito obrigada.